Bom, eu vou usar um pouco da estratégia, é uma estratégia, é uma postura imitativa, né? Que foi usada pelo meu colega Mário pela manhã, que é começar a falar para ver se a turma se anima a entrar e sentar, né? Começar a falar talvez alguns dados aqui do Sebrae, dos investimentos das pequenas empresas e dos efeitos das políticas públicas. Mas o fato é que, nesse próximo módulo, o tema se concentra na questão, vamos dizer, da proteção da inovação, a questão da propriedade intelectual. E são duas visões que, com certeza, são complementares, né? Ambas muito importantes. Uma visão que vai ser trazida aqui pelo Mauro Catarino Vieira da Luz, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa. Por favor, Mauro. E também do professor Oswaldo Massambani, aqui da Agência USP de Inovação. E eu agradeço a ambos. Eu tomei a liberdade aqui de consultar o professor Massambani, e ele gentilmente aceitou em trocarmos aqui a sequência da programação, dado que o Mauro Catarino tem um voo já agendado e temos que ser prevenidos em relação aí aos possíveis atrasos. Então, Mauro, debate pronto, passo aí a palavra e agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor João Amato pela oportunidade da apresentação. A nossa ideia aqui, básica, é discutir a questão da inovação e da propriedade intelectual no contexto da micro e da pequena e média empresa. Eu sou pesquisador do INPI, mas eu também sou aluno do programa de doutorado. Então, eu estou aqui mais com o chapéu, digamos assim, de aluno e doutorado do que propriamente pesquisador. Estou querendo dizer que não vou fazer uma defesa estrito sensu do sistema, ok? Bom, a nossa ideia aqui é discutir um pouquinho o sistema de propriedade intelectual, né, o escopo, operação, objetivo, tentar trazer para os senhores um pouco de como esse sistema pode se relacionar com as pequenas e médias empresas e tratar também o contexto de política pública. Esse talvez seja aí o nosso principal objetivo. Bom, qual que é o escopo, propriamente dito, do sistema de propriedade intelectual, de um modo geral? Nós estamos falando de direitos, né? É uma proteção formal, o sistema de propriedade intelectual. E ele trata, basicamente, de conhecimento tecnológico e desenho industrial. Esse é o escopo mais importante. Mas ele trata também de marcas, né, e obras autorais. Esse é o sistema como um todo. É o escopo mais importante aí do sistema. É evidente que esse sistema apresenta, ele tem algumas limitações importantes, como proteção formal. Ele não serve, digamos assim, não trata propriamente de inovações que são de natureza não tecnológica, como, por exemplo, inovação em serviços, software de um modo geral, principalmente no Brasil, né? E ele se comporta como um mecanismo alternativo a outras formas de proteção do conhecimento, por exemplo. Qual que é a ideia básica? Sistema de proteção intelectual não serve para tudo. Ele tem um escopo bastante claro, bastante definido. Como é que funciona esse sistema?
né? Como é que ele opera? Como é que ele se estrutura? O sistema de proteção ele se refere a um monopólio temporário, que é concedido pelo Estado, né? Basicamente aí pelos escritórios de propriedade industrial. Ele opera através de um marco regulatório bastante claro, bastante específico, né? Ancorado no direito autoral e no direito de propriedade industrial, né? Quer dizer, é um monopólio temporário concedido pelo Estado com base em critérios definidos em lei. E ele é definido também com base em parâmetros internacionais, né? Basicamente, hoje, com base nos TRIPS, né? Que é o acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio, e também aqui a Organização Mundial de Propriedade Industrial. Desculpa, intelectual. Quais seriam, digamos assim, os objetivos mais importantes desse sistema? Quer dizer, qual que é a finalidade dele básica? A gente tem duas maneiras de tratar esse sistema. Uma de uma perspectiva econômica e outra de uma perspectiva jurídica. A perspectiva jurídica discute o sistema de propriedade intelectual do ponto de vista do direito estrito sensu, dizendo aqui o direito como propriedade, o direito natural. Eu não vou tratar dessa perspectiva aqui, apesar de existir a possibilidade da discussão com esse viés. Não vai ser o nosso enfoque. Existe a questão aqui, a forma de abordar o direito de propriedade intelectual do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, o sistema de propriedade intelectual ele procura abordar o que a gente chama em economia de falhas de mercado. Do ponto de vista teórico, ele serve para consertar alguns problemas que o sistema de mercado normalmente não é capaz, por si só, de dar conta, de resolver, né? Entre esses problemas que o sistema procura resolver, procura tratar, a gente tem o problema da apropriação do investimento, né, em conhecimento, e também a questão da reputação. Na parte da manhã, o professor Mário chamou a atenção da importância e da dificuldade que existe na constituição de ativos intangíveis do ponto de vista do financiamento das empresas de base tecnológica. Uma forma de você minimizar esses problemas, ou de tratar esses problemas, é através do sistema de propriedade intelectual. Okay? Mas, além de tratar propriamente, ou de minimizar os problemas associados às falhas de mercado, o sistema tem esse objetivo de promover a difusão do conhecimento tecnológico, basicamente através da concorrência. Por quê? Porque é pela difusão da tecnologia que a gente consegue alcançar o desenvolvimento econômico, né? Então, esses seriam, basicamente, os principais objetivos do sistema de propriedade intelectual, de um modo geral. Então, seria inovação, né? Garantir as condições de diferenciação competitiva, através de melhoria das condições de apropriação dos resultados de investimento, e, ao mesmo tempo, promover a difusão do conhecimento tecnológico via desenvolvimento econômico. Bom, no Brasil, o sistema de propriedade intelectual e industrial, de maneira específica, que eu pretendo, a partir daqui, concentrar minha apresentação, ele passou por diferentes processos, diferentes fases, não é? O sistema de propriedade intelectual é o sistema mais abrangente. Ele envolve tanto o direito de autor quanto os direitos de propriedade industrial estrito sensu, dizendo. São marcas, patente, desenho industrial e etc. Esse sistema ele é organizado no Brasil desde o século XVII, né? E durante a fase imperial ele foi associado, articulado à política comercial, ou de não industrialização, ou de restrição, propriamente dita, ao processo de desenvolvimento industrial. Depois, quando a gente tem o processo de substituição das importações, o sistema de propriedade industrial para ser articulado para promover o desenvolvimento da atividade produtiva no país.
E a gente costuma dizer que, desde a abertura da economia, a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, o sistema ele passou a ser articulado, a focalizar a questão da atividade inovativa. Então, qual que é a ideia? O sistema de propriedade intelectual ele pode servir, já serviu, a diferentes objetivos de natureza econômica. Quem é o INPI, né? Quem é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Ele trata propriamente dos direitos, da concessão dos direitos de propriedade industrial, especificamente marca, patente, desenho industrial, registro de software, né? Circuito integrado ou topografia de circuito integrado, mas ele também tem outras atividades que são importantes. Articulação e informação, né? Tecnológica através de pesquisa e educação. Existe a questão da documentação e também informação, cooperação nacional e internacional, né? E contratos de tecnologia. Contratos de tecnologia envolve fornecimento, licenciamento, franquias empresariais e não está aí os serviços de assistência técnica, também passam aí pelo INPI. Muito bem. Como é a questão propriamente entre sistema de propriedade industrial, de maneira específica, e as pequenas e médias empresas? A gente sabe que esse sistema pode representar oportunidades para pequenas e médias empresas de diferentes formas, né? A gente sabe que essas oportunidades, evidentemente, estão condicionadas ao setor ou aos setores de atividade, né? O sistema funciona, de um modo geral, de uma maneira mais eficiente para aquelas atividades que são intensivas em conhecimento. O sistema, que é o sistema formal, como eu disse, da concessão de direitos, ele representa um elemento importante para o que é chamado aqui o ciclo de capital de risco, né? Que é a criação da tecnologia, a proteção, a valoração e a posterior comercialização. O sistema se presta razoavelmente bem a isso. O sistema também pode ser importante, é considerado importante, para as informações tecnológicas, principalmente no que se refere aí à elaboração de estratégia, né? Para pesquisa e desenvolvimento, é possível a utilização das informações tecnológicas, né, que estão em domínio público, e, no limite, para garantir melhores condições de apropriação dos resultados da inovação. Os senhores devem saber, existe, né? Não é necessariamente aquele que conseguiu desenvolver a inovação que necessariamente vai ser capaz de apropriar essa inovação em termos de resultado econômico, né? Então, para as pequenas e médias empresas, existe aí essas oportunidades, né? Atividades que são intensivas em conhecimento, né? A questão de articulação com capital de risco, a informação e garantia de melhores condições de apropriação. Claro que, como eu chamei a atenção, esse sistema tem limites, né? Ele não funciona perfeitamente bem, né? O sistema de propriedade industrial específico, ele custa, né? E os produtos e processos protegidos por PI, em geral, se considera como sendo produtos e processos mais caros. Claro que não faz sentido uma estrutura de propriedade industrial em todos os segmentos de mercado, como eu chamei a atenção, em razão da própria dinâmica setorial, né? Se você concede um direito, por exemplo, de patente para uma determinada tecnologia que tem um ciclo muito rápido, né, e o tempo de concessão dessa carta patente extrapola a vida útil, por exemplo, dessa tecnologia, talvez não faça muito sentido você organizar ou proteger o conhecimento desta maneira. Como eu disse no começo da apresentação, essa é uma das formas de proteção. Okay? Claro que, existe sempre essa discussão em relação ao sistema do conflito entre publicidade e segredo associado aqui ao sistema de propriedade
industrial, né? Como eu disse, o objetivo do sistema é incentivar a inovação, mas também a difusão. Depois de um determinado período, aquele conhecimento ele passa a ser público, ok? Ele deixa de ser segredo. Isso pode não ser muito interessante, dependendo da estratégia da empresa, da atividade, etc. Né? Existem formas alternativas de proteção, que podem ser mais baratas, ou que podem ser mais vantajosas, né? Então, o limite desse sistema está relacionado também às próprias alternativas de proteção, que pode ser o lead time, complexidade de produto e etc. Bom, qual é o panorama das pequenas e médias empresas em relação ao sistema de propriedade aí, intelectual, de modo geral, industrial, de maneira específica no mundo? As pequenas e médias empresas não reconhecem o potencial e importância da propriedade intelectual industrial. Isso é específico no Brasil, mas isso também é uma questão geral, internacional. As pequenas e médias empresas normalmente não reconhecem, ou então não usam adequadamente o sistema, né, em relação às possibilidades que aquele sistema pode oferecer. Isso é um fato. Sugerem aí as estatísticas, pelo menos em relação à utilização dos sistemas pelas empresas até 99 empregados. Quais são os desafios para as pequenas e médias empresas em relação ao sistema de propriedade industrial? A gente sabe que é necessário desenvolver competência em gestão de propriedade industrial para que o sistema funcione de maneira a incentivar a atividade inovativa. Você precisa desenvolver essas competências. Existe uma questão real de custo de operação do sistema, principalmente a questão do custo de transação. A gente sabe que as tarifas, por exemplo, que são praticadas pelo Escritório de Propriedade Industrial no Brasil, o INPI, não são efetivamente o custo do serviço para as empresas. Existe uma porção de outros serviços que as empresas precisam contratar para operar o sistema de propriedade. É um desafio, consiste num desafio a articulação entre os sistemas que são formais de proteção e os sistemas que são informais. A gente sabe que esses sistemas eles são complementares, mas a articulação entre o sistema formal, ancorado no direito, e os sistemas informais, basicamente ancorados em estratégias, precisariam ser melhor estruturados para que isso fosse utilizado de maneira favorável às pequenas e médias empresas. E existe também, e isso aí não é um desafio pequeno, a organização de serviços que sejam específicos em razão às necessidades das empresas, das pequenas e médias empresas, porque elas são muito heterogêneas. Então, desenvolver serviço específico constitui um desafio. Como está a questão aí da propriedade industrial para as pequenas e médias empresas no Brasil? Qual é o panorama do sistema de propriedade industrial para as pequenas e médias empresas? Esses dados eles são dados que foram elaborados a partir das informações produzidas pela Pintec e são estatísticas descritivas com agregações. Aqui embaixo a gente tem, os senhores devem conhecer aí essa estatística, aqui o que a gente chama de empresas inovadoras segundo a definição da Pintec, as empresas que inovaram em produto e processo estrito sensu no setor industrial. A gente tem a participação dessas empresas inovadoras no total de empresas. A gente tem essa média de cerca de 1/3 aí das empresas como sendo empresas inovadoras, e a gente sabe que as empresas menores são proporcionalmente menos inovadoras do que as empresas maiores. Quando a gente observa a atividade inovativa realizada a partir de patente, e patente é um instrumento do sistema de propriedade industrial, a gente percebe o seguinte: olha,
As grandes empresas, elas utilizam com maior intensidade o sistema de patentes do que as pequenas empresas. A gente agregando aqui as empresas até 99 empregados, né, a gente observa que menos de 5% dessas empresas utilizam patentes, portanto, o sistema de propriedade intelectual no processo inovativo. Enquanto que as empresas maiores, elas utilizam aí bem mais, né? Cerca de 1/5 aí dessas empresas utilizam o sistema. Quando a gente agrega o conjunto dos instrumentos relacionados à propriedade industrial, particularmente marcas e patentes, a gente observa entre as empresas que realizam inovação, entre as empresas inovadoras, aqui cerca de metade das empresas de grande porte utilizam o sistema de propriedade industrial. Ou seja, metade das empresas de grande porte inovadoras se utilizam desse sistema. E cerca de 25% das pequenas empresas, das pequenas e médias empresas, utilizam o sistema, né? A discussão que poderia ser feita é se o sistema é pouco utilizado pelo fato de serem utilizadas estratégias alternativas de inovação. O que são estratégias alternativas de inovação? Ou mecanismos informais, como a gente está chamando aqui nessa tabela. São mecanismos que não se valem do sistema de direito, propriamente dito, para a proteção da inovação e para a realização da atividade inovativa. A gente observa que das empresas que realizam inovações, cerca de 10% utilizam sistemas alternativos, né? E as empresas grandes utilizam proporcionalmente mais, cerca de 30%. Como é que a gente pode ler isso? As empresas grandes inovadoras, elas se valem do sistema de propriedade industrial e utilizam também mecanismos alternativos. As empresas menores, elas se valem um pouco, proporcionalmente, um pouco mais do sistema de propriedade industrial, mas utilizam poucos sistemas alternativos. O que a gente pode sugerir que as empresas, pequenas empresas, digamos assim, despendem pouca energia na gestão do que poderia ser os ativos intangíveis no processo de inovação de um modo geral. Quando a gente abre os dados relacionados à propriedade industrial, por marca, e aqui por patente e segredo industrial, a gente observa também algumas coisas interessantes, né? Em relação à marca, a diferença entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas é um pouco menor, né? As pequenas empresas, 1/5, utilizam aí o sistema de marcas, de proteção às inovações. A gente está falando de empresas que realizaram inovações, e as grandes empresas um pouco mais. Pelo menos a gente nota que a diferença não é tão grande em relação, por exemplo, às outras modalidades de proteção, né? Porém, quando a gente observa a questão da patente e do segredo industrial, né, que é uma forma mais tradicional de proteção das atividades, dos elementos utilizados para a realização da atividade inovativa, a gente observa que as pequenas e médias empresas utilizam pouco. O que a gente consegue deduzir com isso é que o que as empresas utilizam de propriedade industrial, as pequenas e médias empresas, é basicamente o sistema de marcas. Pouco é utilizado do sistema de patentes e dessa forma mais clássica aqui, que é o segredo industrial, segundo os dados da Pintec. Ou seja, a nossa realidade talvez não seja assim muito diferente em relação ao resto do mundo no que se refere aqui às pequenas e médias empresas. Não estou dizendo com isso que não existe espaço para a gente utilizar esse sistema de maneira mais proativa para a atividade inovativa nas pequenas e médias empresas. Estou só dizendo que um problema é relativamente parecido.
O que as políticas públicas fazem, de um modo geral, que é o escopo aqui propriamente do seminário, em relação à utilização desse sistema, que é um sistema de proteção formal, ancorado no direito, ali com parâmetros definidos em lei, com princípios que são ancorados no direito internacional, não é? O que as políticas públicas, como elas se organizam em relação a isso propriamente dito? Existe um objetivo por parte das políticas, de um modo geral, de aumentar o uso e a comercialização da propriedade industrial por essas empresas. Existe um esforço em relação a isso, né? Existe também um esforço por aumentar a consciência das pequenas e médias empresas em relação ao que é o sistema de proteção formal e como ele pode ser utilizado, lá, como eu disse, como informação tecnológica, como a constituição de ativos intangíveis para acessar o mercado de capital de risco, etc. Quer dizer, aumentar o nível de consciência. Existe um esforço também para melhorar o sistema de informação e o desenvolvimento, né, de serviços orientados para essas necessidades que são específicas, né? Ou, em outras palavras, o sistema parece que opera e funciona relativamente bem para as grandes empresas, que são as empresas, né, mais estruturadas, mas ele não funciona lá muito bem para as pequenas e médias empresas. E os meios empregados para a consecução desses objetivos, quais têm sido, né, do ponto de vista internacional? Desenvolvimento de serviço de informação, fazer com que a informação chegue para essas empresas, né? Treinamento e difusão, é preciso treinar, é preciso difundir, segundo aí as políticas públicas internacionais, né? Redução do custo tarifário como um esforço, né, para você diminuir um pouco o custo de transação junto com treinamento, serviço de informação, e tentar, né, procurar desenvolver, atender às necessidades particulares dessa empresa. Desenvolver serviço mesmo, né? Existem algumas experiências internacionais interessantes, por exemplo, em relação ao exame de patentes, você fazer exames prévios antes, né, das empresas entrarem no circuito normal de análise dos pedidos, etc., né? Criar canais específicos. E aí, qual tem sido, digamos assim, ou qual é, não qual tem sido, né, mas qual é a atual política em relação a que as micro e pequenas empresas no Brasil, do ponto de vista das políticas públicas? Vou considerar que a política pública aqui que se refere aos objetivos estratégicos do NPI, definido no planejamento estratégico do NPI, que vai aí até 2011. O que é que a gente consegue olhar lá e talvez identificar como ações que estejam vinculadas, relacionadas às necessidades específicas das pequenas e médias empresas em relação aos seus desafios de utilizar aí o sistema para promover a atividade inovativa, né? Existe ação de comunicação social. O INPI ele pode ser considerado um ilustre desconhecido, né? Mais ou menos isso, um pouco talvez, né? Existe, né, um conjunto de ações para você promover a cultura, né, da propriedade intelectual de modo geral e industrial de maneira específica, né? A questão da pirataria, né? Existia isso vai um pouco mais longe, né? A questão da gestão do conhecimento, de um modo geral, um elemento importante, componente da cultura da propriedade industrial, necessário para você fazer um sistema desse operar de maneira proativa para a inovação nas pequenas e médias empresas, né? Existe também aí o esforço por tentar estruturar sistemas de informação e transferência de tecnologia. Quando eu apresentei ali a estrutura do NPI, os senhores viram que tem uma parte que é relacionada à concessão dos direitos, tem uma outra parte que é relacionada à articulação, mas tem uma parte também que é relacionada ao comércio de tecnologia, né, ao licenciamento, ao fornecimento de tecnologia. Existe a oportunidade de você fazer transferência de tecnologia de uma maneira mais eficaz, melhor
do ponto de vista do comprador, ou então mesmo do ponto de vista do vendedor, existe informação, histórico, modelos de contrato, etc., que poderiam ser utilizados como referências importantes lá no Instituto. Tem se procurado desenvolver serviço, né? Existe o ensino e a pesquisa de propriedade industrial através da academia do NPI, com foco né, em entender como a propriedade industrial pode servir aos objetivos de desenvolvimento econômico, né? Existe bastante controvérsia na literatura em relação a isso, pelo menos, né? E desenvolvimento de serviços de informação tecnológica em meio virtual, reduzir custos de transação, fazer com que o Instituto chegue, né? Fortalecer a articulação com isso, que a gente, né, os núcleos de inovação tecnológica, foi citado aqui, e um trabalho que vem sendo realizado de inserção do sistema de propriedade industrial no Brasil no contexto internacional. Essas seriam aí as ações propriamente ditas. Aqui, professor. Podemos dar sequência a esse módulo. Eu passo a palavra ao professor Massambani, que vai falar para a gente sobre as ações agora da Agência USP de Inovação, e com certeza a gente vai poder tirar paralelos aqui e ações convergentes aqui com o INPI. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Amato pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu queria trazer para vocês o que eu tenho como um segundo título, a inovação tecnológica da lei, a prática da lei. Nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista dos marcos regulatórios, de muita grande relevância, né? Nós temos uma história clara de que os países sobretudo os países desenvolvidos, eles criaram, com apoio público, uma sólida capacidade de realizar P&D. E eles fizeram isso com seus próprios laboratórios ou fizeram isso importando conhecimento de outras fontes. Tanto recursos humanos como recursos materiais externos, né? E nesses países há um sistema de inovação que articula os agentes públicos e privados. Isso é um diferencial enorme que destaca a diferença dos países que estão com uma política de inovação e que estão fortemente na competitividade do mercado e os países que têm muita dificuldade de se comporem na competitividade do mundo contemporâneo. Eu não vou repetir o que já foi dito antes, mas no Brasil há uma baixa prioridade das empresas pela inovação. Quer dizer, esse é o problema, essencialmente, o problema mais fundamental. Quer dizer, a empresa, quem tem que fazer inovação é a empresa, né? O João mencionou aqui a história de que não é a universidade. Eu estou de acordo, nós vamos discutir isso, eu até quero ser um pouco provocativo para o João, que é bom ver o João aí, né? Também para a gente dividir algumas coisas para ouvir essas questões do ponto de vista do qual o papel da universidade nesse sistema de inovação. Mas nós, na realidade, temos sempre dado muita força, muita ênfase na capacidade de nós publicarmos pesquisas. Quer dizer, o nosso conhecimento é publicizado. Nós não nos ocupamos, por políticas nacionais, nós não nos ocupamos de valorar a pesquisa que trabalha para o desenvolvimento econômico e social. Nós nos ocupamos, não é? E aí nós todos somos frutos disso. Quer dizer, eu mesmo, na década de 70, fui um jovem fazer doutorado no Canadá e foi num programa de capacitação de recursos humanos, gente para avançar a fronteira do conhecimento. E isso foi muito bom. O que nós não fizemos foi fazer com que esse conhecimento trabalhasse para o desenvolvimento socioeconômico. Agora nós estamos acordando para isso. E fortemente o que nós temos agora é que nós temos alguns fatores de macropolítica que estão dirigindo a nação
em termos de política de Estado, para fazer com que haja convergência de transferir conhecimento para o desenvolvimento econômico. E isso, na realidade, é algo muito importante, né? Nós temos uma preocupação se a gente vai conseguir vencer a velocidade dos outros que vêm vindo aí, né? Nos que estão à frente e de gente que vem atrás e vem muito rápido. De modo que nós temos uma política atual, uma política industrial e de inovação, que induz um processo de mutação dos traços genéticos da indústria brasileira para transformar a capacidade de inovação em força motriz do desenvolvimento econômico. É evidente que esse processo tem uma política que precisa ser governada pela política pública. Quer dizer, ou nós temos uma macropolítica pública, ou você não consegue dar estrutura de base para que as empresas se encaixem nesse processo. Então, podíamos dizer que o pano de fundo é a grande Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A PITSE foi uma ação de política muito importante. Agora nós temos a política do desenvolvimento produtivo, que é uma política do Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, que é muito importante, porque ela puxa esse tema para frente. Nós temos a reestruturação do INPI. O INPI hoje é um instituto que está tomando, com todas as dificuldades que se tem pela frente, o INPI está, sim, fazendo um papel importante de modernização para avançar essa infraestrutura de serviço e de apoio. O fortalecimento da estrutura de ITIB, a modernização e articulação dos centros de pesquisas, a lei de inovação, biossegurança e do bem. Do ponto de vista das leis, quer dizer, da lei de inovação, essencialmente, o que nós temos é a força do processo de estímulo à parceria público-privada. E, nesse caso, vale apontar, né, que a universidade pública desenvolve sua missão de formar profissionais em nível superior e e promover o avanço da ciência e também estender o conhecimento à sociedade. Nós temos sido muito fortes nessa estrutura de formação de profissionais e temos que mantê-lo, temos também que avançar a fronteira do conhecimento, mas a extensão dos serviços à sociedade tem sempre sido muito aquém do que poderíamos ter feito. Desse modo, tanto a lei federal cria um ambiente cooperativo entre as ICTs e as empresas. Veja, aqui tem um aspecto absolutamente relevante, que é o fato de que, apesar de que na indústria é onde se faz o habitat natural da inovação, nós não temos uma indústria que tem P&D. Então, é preciso incentivar o processo de desenvolvimento de P&D na indústria. E o estoque de conhecimento, na realidade, está na universidade, está nas instituições de ciência e de tecnologia. De modo que a lei vem, sim, para fazer um estímulo ao processo cooperativo. E aí as ICTs passam a ter um papel de formulador, de facilitador, de auxiliador da indústria para que ela se desenvolva. Quer dizer, como nós não temos isso na indústria, é preciso ter esse processo de facilitação. E, essencialmente, a lei, tanto federal quanto esta nossa lei paulista, que acabou de ser recentemente promulgada pelo governador, ela estabelece o objetivo de facilitar a relação público-privada. A ciência que é desenvolvida entre nós é uma ciência tão importante, e nós estamos, em particular a Universidade de São Paulo, somos o carro-chefe no avanço da ciência, na produção de cerca de 28% da produção nacional sai da Universidade de São Paulo. Agora, nós nunca tivemos um ambiente estruturante, sob o ponto de vista da facilitação de relacionamento com o setor privado, como temos hoje. Ou seja, nós estamos no momento em que a cultura interna da academia tem que se adequar a um processo de relacionamento com o setor industrial, de modo a ajudar o setor industrial a fazer aquilo que ele não consegue fazer sozinho. Nesse sentido, os objetivos da lei, ela cobre esse escopo todo e, sobretudo, ele torna lícito os processos público-privados. A lei está sendo finalizada no seu decreto regulamentatório e nós temos uma lei autorizativa. Esse aspecto está ligado, na realidade, à própria
a própria Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece a importância da cooperação da ciência em prol do desenvolvimento econômico, e também está expresso nos artigos 218 e 219 da Constituição Federal. E aí isso se expressa claramente na lei, nas disposições da lei de inovação. O que é importante na lei, em particular na lei paulista, é que ela cria as condições para o Sistema Paulista de Inovação Tecnológica. As agências de fomento, autoriza as agências de fomento a estimular a criação em ambientes de inovação. Bom, aqui, na realidade, a FAPESP já está fazendo isso faz tempo, mas há um sinal importante de que passa-se a ter o conceito de um sistema paulista e que os recursos são direcionados ou podem ser direcionados para esse processo através da constituição de alianças estratégicas entre as ICETESP e o setor industrial, de modo que essa estrutura legal autorizativa cria uma condição de política pública muito favorável ao processo de aprimoramento da competitividade na indústria. Em particular, autoriza parcerias entre empresas e laboratórios das ICETEPs, através, evidentemente, de instrumentos jurídicos que disciplinam isso. Nós já estamos fazendo isso, a USP já faz isso, mas hoje a lei paulista declara sim, você pode, você deve, você pode construir um processo em que a estrutura que financiou os nossos laboratórios possam trabalhar para a parceria com a indústria. Além disso, nós temos a participação de um ambiente de novos habitats de inovação, que são os parques tecnológicos e as incubadoras de empresas, em que o Estado se responsabiliza a manter esse sistema de tal forma que você cria oportunidades interrelacionais entre a infraestrutura dos laboratórios e a indústria, e cria um ambiente de empresas na proximidade da academia. Outra coisa que é absolutamente inovadora na lei é que autoriza as autarquias, e aqui a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, são autarquias do Estado, a participar do capital social de sociedade ou associar-se à pessoa jurídica que administra o parque. Ou seja, há um comprometimento, de certo modo, legalizado, de que a universidade pode se associar a uma estrutura que promove inovação. Nós não podíamos fazer isso, a universidade não tinha essa autonomia para fazer, a lei autoriza esse processo relacional. Isso é muito importante, porque cria uma oportunidade de participação ativa na governança das instituições desses novos habitats de inovação. Outra coisa muito importante que a lei traz e cria esse ambiente de legalidade institucional é a participação de empresas no processo de inovação tecnológica. Ora, isso é absolutamente fundamental, que essas empresas estejam embutidas dentro desse processo, mas sempre com muito estímulo a se associar com as instituições públicas, autoriza o órgão da administração pública a compartilhar em ações de empreendedorismo tecnológico, na criação de habitats e na criação das incubadoras. Autoriza até a se contratar empresas para desenvolvimento específicos, ou seja, o público e o privado passam a ter uma ação muito mais efetiva em prol desse desenvolvimento. Outra dimensão que a lei estabelece refere-se à participação das instituições de ciência e tecnologia do Estado nesse processo de inovação. Ela estimula a que se promova projetos de inovação em parcerias público-privadas. Ou seja, está dizendo basicamente o seguinte: se você tem no seu laboratório uma infraestrutura científica que tem capacidade de apoiar a indústria
Isso é possível, através de um convênio ou de um contrato, é possível se fazer. Quer dizer, tem uma dimensão cooperativa definida nesse processo. Autoriza também a celebrar esses contratos de transferência de tecnologia e licenciamento para a outorga do direito de uso e exploração da criação. Quer dizer, toda a ciência que nós fazemos, aquela que pode ser inovação, que pode gerar um conhecimento inovativo e de interesse do mercado, a universidade está em condições, tanto pela lei federal quanto pela lei estadual, de transferir isso. Ou transfere por um licenciamento, ou transfere por criação de um spin-off. Ou seja, esse processo cria, dentro da estrutura, inclusive com o apoio e a interveniência e a participação dos NITs, numa ação efetiva de identificar quais tecnologias são potencialmente importantes para transferir para a criação de emprego e de renda. Resta saber se aquilo que a gente faz aqui tem condições de criar emprego e renda. De modo que ele define muito melhor a inter-relação do núcleo de inovação tecnológica como gerador da política interna, e isso é muito bom, porque até então não tínhamos em nenhuma das nossas universidades uma estrutura organizada para promover a política de inovação da universidade. Outra coisa importante é que autoriza o pesquisador público a prestar consultoria técnico-científica aos setores de produção. Isso nós já tínhamos na realidade, porque a CERT, aqui na Universidade de São Paulo, autoriza a mim, e eu sou credenciado pela CERT, para dar consultoria. A cada um dos professores, a maior parte, um bom número de professores tem esse credenciamento. Mas isso se torna, na realidade, uma explicitação de tal forma que cria condições de nós passarmos a ter internamente uma política de valorização daquilo que é feito lá fora, através dessas horas que são prestadas e que não são contabilizadas na produção acadêmica da universidade, para o professor na sua carreira interna. Há uma possibilidade, inclusive, dele se licenciar do cargo efetivo para ocupar, o cargo que ele ocupa para constituir uma empresa. Esse dispositivo da lei, na realidade, nós nem gostaríamos de utilizá-lo, sobretudo porque o professor que é criativo, que está no nosso ambiente, se ele se desprende do sistema para fazer a sua inovação se desenvolver, perde a universidade. Quer dizer, o que nós estamos trabalhando e a USP está regulamentando com base nessa lei é que o professor em RD&DP, dedicação exclusiva, possa, sim, o seu conhecimento, criar um processo de spin-off que se cria lá fora e se dá condições para que o benefício econômico eventual que advenha dessa inovação retorne para a universidade e para ele. O que evita que esse professor saia da estrutura acadêmica. Mesmo porque, se ele pedir um afastamento, provavelmente ele não vai conseguir, porque nós não temos como repô-lo para cumprir as obrigações que ele tem. De modo que estabelecemos também o conceito de que há uma participação mínima e máxima de ganhos econômicos oriundos do benefício daquela criação, que isso torna atrativo para que o professor possa ter interesse de fazer com que a transferência retorne benefício econômico para ele, além, eventualmente, de outros benefícios. Bem, o caminho que nós estamos seguindo na USP, basicamente, é não fazer com que nós tenhamos dois caminhos separados entre a indústria e a universidade, e também não trabalharmos por aluguel, porque esses dois são caminhos nocivos. A forte colaboração é um processo absolutamente conveniente, desde que trabalhados no processo de uma cooperação através de um convênio ou contrato, onde regras são estabelecidas para o ganha-ganha. Isso é um processo que, eu diria, é absolutamente fundamental. Esse slide aparentemente se deformou aqui no sistema, mas
O que nós temos aqui é que a universidade tem uma inovação que é guiada pela ciência. Se nós temos inovação que é guiada pela ciência, nós as queremos colocar para fora. Então, nós estamos com o conceito de, dentro do sistema de inovação, fazer um push-out desse conhecimento. Quer dizer, se há inovação aqui, se nós temos ciência que pode trabalhar para o desenvolvimento, seja ela radical, seja ela inovativa em tecnologia ou em processo, quanto mais nós pudermos identificá-la e colocarmos para fora, mais eficiente é o processo de transferência e de participação da universidade nesse processo. De modo que aqui, o que estamos desenvolvendo, na realidade, e anda, eu diria até que, num certo ritmo muito bom diante do tamanho da nossa universidade, é prospectar o valor inovativo e de mercado da ciência que é gerada na USP. Proteger, definir o perfil da tecnologia e comercializar. Por outro lado, dentro do ambiente criado pela Lei de Inovação, no sentido da relação público-privada, interessa-nos também trazer para dentro inovações que são guiadas pelo mercado. O interesse de uma indústria que possa estar desenvolvendo um projeto de aprimoramento do seu produto, que não tem condições de fazê-lo só porque não tem P&D, há fontes de financiamento, e são PIP, PIT e várias outras linhas que estão disponíveis para fazer com que a parceria entre a universidade e a empresa permita identificar um problema e trazer para dentro do ambiente da universidade, de tal forma que nós podemos cooperar com a empresa para aprimorar a habilidade da empresa brasileira, para acelerar os processos de inovação, visando o aumento da competitividade. De modo que esses processos, digamos assim, eles estão autorizativos na lei federal e na lei estadual, e a universidade agora se adequa a essa instrução normativa para poder fazer acontecer a lei praticamente aqui dentro. Um outro aspecto que é muito relevante e que nós precisamos fazer, a exemplo do que se faz nas melhores universidades do mundo, é criar spin-off, é criar empresas que nasçam do ambiente da universidade. De modo que a pesquisa, o relacionamento com a empresa e o relacionamento com investidores de capital, seja ele, enfim, das diferentes formas de capital, podem dar origem à valorização daquela tecnologia inovativa e do seu potencial no mercado, criando uma empresa. Universidades como Stanford, como as melhores dos rankings que estão à frente da nossa universidade, são universidades que têm ênfase no processo de transferência, de licenciamento e de spin-off. Por outro lado, nós temos feito isso. Né? A Universidade de São Paulo, todas essas empresas aqui, olha, são empresas que nasceram a partir da USP, em particular, são empresas da USP São Carlos, em que a maioria delas são empresas exportadoras, cujos impostos pagos por ano já rendem mais do que 20 milhões de reais, o que significa que, na realidade, há um poder inovativo dentro dos nossos laboratórios que se expressam, inclusive, na capacidade de pôr empresa para fora, de pôr spin-off para fora. Nenhuma dessas empresas foram estimuladas pela universidade. Hoje, elas poderiam estar sendo estimuladas pela Universidade de São Paulo. Um outro aspecto importante para apontar é que nós temos crescido muito em termos de patentes, de registro de patentes na Universidade de São Paulo. Veja a taxa desde os anos 80, como é que ela vem evoluindo, e como estamos hoje. Nós já temos, até essa data, cerca de 690 patentes e registros de patentes depositados no INPI e 32 patentes depositadas no PCT. Isso mostra, na realidade, que há uma conscientização, sobretudo no ano passado tivemos 124, e esse ano já temos mais de 80 até agora, o que significa que os próprios pesquisadores estão se colocando muito mais proativamente de identificar o valor inovativo do seu conhecimento e propor o disclosure.
enquanto na Universidade de São Paulo nós temos 124 disclosures anuais, a Universidade da Califórnia, que é um pouco maior que a USP, faz cerca de 1.700 disclosures. De modo que isso mostra uma capacidade. Na realidade, nós estamos publicando mais de 5.500 papers indexados no ISI, e estamos só patenteando 127. Quer dizer, nós definitivamente, é só olhar os nossos dados de publicações, há muita ciência ali que deveria estar sendo patenteada. E deveria estar sendo patenteada, sim, para transferir esse conhecimento para a sociedade, seja transferindo isso para uma indústria por licenciamento ou fazendo com que daí saia uma spin-off, ou seja, se criar uma empresa a partir desse processo. Nós estamos desenvolvendo um esforço na diligência da tecnologia para identificar se de fato ela tem valor inovativo, trabalhando na identificação e na redação dos pedidos de patente, e aí registrando, de modo que jogamos isso para um processo de licenciamento, ou com exclusividade ou sem exclusividade, e aqui uma discussão dos contratos com quem tem interesse nessa produção e no aproveitamento dessa tecnologia. O outro aspecto, na realidade, é o aspecto do impacto regional a partir do spin-off que pode ser criado com investimentos que venha do capital empreendedor. E, evidentemente, o que nós estamos fazendo, e é o papel do NIT, é o papel da Agência USP de Inovação, é transformar a inovação que é guiada pela ciência em produtos que sejam utilizados pelo mercado. O inventor independente passa a ter um papel importante também, ele pode ser acolhido no NIT, e isso cria uma oportunidade de parceria com indivíduos inventores que são apoiados para o desenvolvimento de sua invenção. Outro aspecto importante é a participação do Estado em empresas. Há na lei uma autorização de que a USP participe do capital social de sociedade de propósito específico. Isso nunca havia sido autorizado. Isso faz com que, tanto na participação do capital social, quanto também na participação de sociedade com finalidade de aportar seed capital, é uma nova possibilidade que o setor público, o Estado, passa a ter para fomentar o desenvolvimento da inovação no seu ambiente. Evidentemente, há a possibilidade aqui das autarquias criarem um fundo que é controlado pela CVM, o que nunca foi feito antes também. Quer dizer, a universidade nunca usou os seus recursos, além de deixá-lo no caixa, para um investimento num fundo pró-inovação. De modo que esse processo já está em condições já está sendo formulado na consultoria jurídica, na Procuradoria da USP, uma proposição para termos um fundo controlado dessa forma, para participar, não sozinho, mas com o Criatec ou com o Inovar FINEP. A questão dos parques tecnológicos é um projeto do governo de São Paulo que evolui muito bem. Nós estamos aí com uma proposta do Parque Tecnológico de São Paulo, Parque Tecnológico de São Carlos, Ribeirão Preto, Piracicaba, de modo que a USP está presente nesse processo. É um processo em construção, um processo novo, um processo difícil de implantação, mas se move muito positivamente. As nossas incubadoras estão dando um resultado muito importante. Temos 124 empresas incubadas dentro do CIETEC, dentro do campus da universidade. O que não temos são projetos nascentes dentro da academia entrando na incubadora. Quer dizer, o processo de identificação da ciência, da inovação que está sendo gerada aqui na ciência da universidade, temos que colocá-las a serviço dentro desses novos habitats de inovação. Por fim, o que nós temos de importante também na lei é que a autonomia universitária lhe dá as competências próprias para editar normas específicas, de modo que nós estamos, nesse momento, na confecção de um complexo de legislação normativa
que vai colocar no arcabouço das normas da universidade o reflexo dessa lei. De modo que nós estamos, eu diria, caminhando para um processo de interação com a indústria muito mais efetiva. Desafios a superar. Na realidade, na empresa, é preciso que o empresário se conscientize da importância da inovação para a competitividade da sua empresa. O empresário é, de fato, o motor desse processo. Ele tem que conhecer os instrumentos públicos de fomento e financiamento da inovação, conhecer os seus riscos, criar quadro de P&D, promover a cultura da inovação na indústria, qualificar RH para atuar na interface com as ICTs e promover vigilância tecnológica e constituir processos inovativos. Na universidade, nós temos que aprimorar os nossos processos normativos internos, estruturar e fortalecer os seus NITs para apoiar os pesquisadores na elaboração de projetos de orientação de processos em parceria, simplificar, tornar eficazes e expeditos os convênios e contratos, zelar pela qualidade da relação dos pedidos de patente e investigar o valor inovativo e interesse do mercado de suas tecnologias. Quer dizer, não basta somente patentear, nós temos que patentear e identificar o poder inovativo desse processo. De modo que eu podia concluir dizendo que a universidade está em processo de entrosamento com a empresa e vice-versa. É esse o momento que eu acho que estamos vivendo. Obrigado. Obrigado, professor Massambani. Parabéns. Eu proponho a gente, então, iniciar a sessão de debate e eu convido aqui à mesa o professor João Furtado. Ele estava escalado inicialmente para desempenhar um papel de moderador, mas eu acho que eu vou trocar. Essa palavra não pega bem ao perfil do professor, então, acho que estou convidando o professor João Furtado para desempenhar o papel de instigador, provocador, sei lá o que mais. Bom, eu não sei. João, a palavra está aberta, eu não sei quem quiser, tanto da mesa quanto aí da plateia, dá o pontapé inicial aí, a bola, para a gente iniciar o jogo, o debate. Alguém da plateia tem alguma questão a encaminhar aqui à mesa? João, tem uma questão? Vamos lá. Você assistiu 2 apresentações após as 2 provocações. Só pode uma? Não, então, fica aqui à vontade. Na ausência de questões da plateia, você tem todo o direito de formular questões. Na verdade, a única pessoa até agora que comprou minha provocação foi o professor Massambani, né, que pediu para a gente conversar um pouco sobre isso. E eu vou dar início ao debate sem pretender que a gente o esgote aqui. Eu tenho uma preocupação central, que é nós, inadvertidamente, eu diria, com boas intenções, mas de forma pouco cautelosa, estarmos transformando um papel auxiliar da universidade na sua missão. A universidade pode transferir tecnologia? Pode. A universidade pode gerar spin-offs? Pode. A universidade pode ter um papel ativo no desenvolvimento tecnológico dentro dela? Pode. Mas a universidade deve formar pessoas e gerar conhecimento. A sua missão não é gerar spin-offs, a sua missão não é transferir tecnologia. A sua missão é gerar conhecimento, de preferência, associado a pessoas de qualidade, que serão cidadãos dignos, trabalhadores qualificados, executivos de empresas existentes ou empresários novos de base tecnológica
que vão buscar em múltiplas fontes, inclusive na universidade, conhecimentos necessários para isso. Eu não quero confundir aquilo que a universidade pode fazer com aquilo que a universidade deve fazer. São duas missões fundamentais: gerar conhecimento e desenvolver pessoas aptas ao uso e ao desenvolvimento de conhecimento. Quando nós fizemos, quase 10 anos atrás, o primeiro gráfico que mostrava artigos científicos e patentes, aquilo foi mostrado, foi criado com o seguinte intuito: senhores privatistas que já levaram o setor elétrico, as estradas, as ferrovias, etc., etc., etc. Senhores que acabaram com os trens no Brasil. Senhores que, etc., etc. Não me venham dizer que a universidade é inútil porque ela forma pessoas e produz artigos. Se nós não temos patentes, é porque as empresas brasileiras têm uma ínfima preocupação com esse assunto. Então, aquele gráfico não foi feito para mostrar que a universidade não gera patentes. Aquele gráfico foi feito para mostrar que a universidade atinge seus objetivos, poderia atingir muito melhor, poderia fazer muito mais. É só ver as cadeiras vazias deste auditório. Mas o fato de nós dizermos que a universidade pode fazer muito mais, não significa dizer que a universidade deve fazer patentes. Deve formar melhor as pessoas que forma, deve formar mais pessoas e deve produzir mais conhecimento. Subsidiariamente, lateralmente, complementarmente, subsidiariamente, pode fazer empresas. Não sou, esta afirmação, por mais que pareça hoje um pouco excessiva, um pouco exorbitante, quando você pergunta aos caras de Stanford a que se deve o Vale do Silício, eles não dizem que é o empreendedorismo da universidade. Eles dizem que é as pessoas qualificadas que a universidade produziu. Não se deve ao empreendedorismo. O empreendedorismo das rotas americanas, ou do Vale do Silício, ou de Harvard, etc., ou de Massachusetts, ele é um sistema inovativo, complexo, em que a universidade desempenha bem um dos ingredientes e os demais ingredientes estão disponíveis. Quais são os demais ingredientes? Por exemplo, uma cultura favorável ao risco. Fracassar nos Estados Unidos é um item de currículo positivo. Significa que você aprendeu alguma coisa e da próxima vez vai fazer melhor. Nós temos essa cultura aqui? Nós não estamos falando de um ingrediente, nós estamos falando de uma multiplicidade de ingredientes. Quantas empresas os grandes inovadores americanos já fracassaram? Inúmeras. A Microsoft compra 2 empresas por semana. Vou repetir. A Microsoft compra 2 empresas por semana, 100 empresas por ano. Quantas delas vocês acham que funcionam de verdade? Muitas delas eles compram, vê se funciona, não deu certo, descarta, segue adiante, compra mais 10 adiante. Assim funciona o sistema dinâmico. Então, o trabalho que Massambani, a agência de inovação da Unicamp, as demais, da USP, as demais agências da Unicamp que está desenvolvida, da Unesp que está começando, da Unifesp, etc. Esse trabalho louvável que ele está fazendo, meritório, que deve ser apoiado, incentivado, etc., é um trabalho complementar à missão da universidade. Eu não aceito que me coloquem, eu, universitário, no papel de ser cobrado porque eu não fiz empresas. Atenção, eu não fiz empresa, não quer dizer... Até já fiz, mas deixa para lá. Mas não é bem sucedido, né? Não,
de acordo com a empresa, para uma empresa ser bem sucedida, com a imprensa, para uma empresa ser bem sucedida, ela deve ser feita por um universitário que abandonou os estudos. O elogio ao Bill Gates sempre começa pelo abandono da universidade. O rancor de alguns segmentos da imprensa com relação à universidade é visível. Então, o elogio do Bill Gates começa pelo fato de que ele abandonou os estudos. Que bela lição eles estão dando aos filhos deles, não? Abandonem os estudos e virem Bill Gates. Bom, mas por isso a gente tem uma certa admiração, né? Bom, mas fechando parênteses, o que eu queria dizer, a questão é que o Massambani está organizando os mecanismos institucionais através dos quais o papel da universidade pode ser enriquecido, a ressalva que eu coloco, sem modificar a missão principal. Então, se nós temos alguma divergência lateral, nós estamos de acordo sobre este elemento fundamental. Nós estamos tratando de bem organizar uma missão complementar, você sabe que pode contar com o meu auxílio para isso, mas nós não devemos aceitar a cobrança de que a universidade é pouco empreendedora. Alguém já preencheu um formulário da FAPESP? Alguém já viu como se organiza um grupo de pesquisa numa universidade onde você não tem grandes apoios e tem que produzi-los? Quem já organizou um grupo de pesquisa sabe o quão empreendedor tem que ser. Ser empreendedor não significa ser empresariador. Fazer empresa é diferente de ser empreendedor. Não? Quantas pessoas de 12, 14, 15 anos de idade são extremamente empreendedoras nas suas atividades, na organização da sua vida, na postura perante a vida? É esse o comportamento que devemos incentivar, não necessariamente o de fazer empresa. Eu não tenho muita discórdia com esse discurso do João, e eu diria que há que ter no ambiente acadêmico uma ênfase por transferir conhecimento para a sociedade. Evidentemente, a missão principal é formar gente muito qualificada, é avançar a fronteira do conhecimento, mas nós estamos num momento em que a nação não tem gente e não tem infraestrutura para fazer ao aumento da competitividade industrial. Evidentemente que nós não somos a solução do problema do desenvolvimento da nação, mas nós somos, sim, parte desse processo e temos que aceitá-lo e temos que nos incumbir da responsabilidade de fazê-lo. O problema de nós não estimularmos o empreendedorismo universitário, de nós não comunicarmos aos nossos professores que o nosso conhecimento pode ser transferido, e não no sentido de que ele tenha que ser, porque nós temos uma quantidade de professores que não terão explicitamente conhecimento para transferir para uma indústria ou para um processo. Mas nós temos que comunicar isso de tal forma que aquilo que existe de conhecimento na academia pode e deve ser transferido. Quer dizer, de fato, nós estamos organizando a Universidade de São Paulo, em particular, com base de uma vontade da nação. Quer dizer, quando se coloca uma lei de inovação no país, se coloca, assim, uma mensagem em prol do desenvolvimento, da transferência do conhecimento para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, nesse momento, o Estado de São Paulo define uma lei e põe os conceitos autorizativos, tem sim que fazer. Tem sim que fazer. Evidentemente, na estrutura acadêmica, nós não tínhamos, digamos assim, nos organizado para facilitar o processo de relação com o setor privado. A lei autorizativa vem para fazer isso. E qual é o mecanismo para fazer isso? É a proteção da propriedade intelectual e, especificamente, a proteção da propriedade industrial.
Se você transfere e você põe a domínio público o conhecimento, ou se você põe uma transferência sem exclusividade, ou você põe exclusividade, porque alguém quer com exclusividade, nós temos que fazê-lo. O que nós não podemos é continuar transferindo o conhecimento como commodity para a sociedade, para o mundo. Não é? Nós temos mais de 115 trabalhos indexados no ISI em nanotecnologia. Quantas patentes temos? Quase nada. Agora, esse conhecimento está sendo exportado através da publicização, e isso é bom, porque nós não queremos a universidade com baixo índice de produtividade na produção científica. Mas nós queremos que esse conhecimento que carrega consigo valor, ele possa, sim, ser identificado, mapeado, estimulado, registrado e transferido. Porque isso é uma política de desenvolvimento nacional. Quer dizer, nós não temos... veja só, quantos alunos se formam em doutorado e mestrado na USP? São 5.000 estudantes todo ano. Eu pergunto, essas boas cabeças estão ajudando o desenvolvimento econômico? Como? Onde estão os engenheiros? Estão no sistema financeiro. Posso responder que uma parte dos nossos engenheiros estão nos bancos. Estão nos bancos. Quer dizer, de certo modo, nós temos sim que, digamos assim, continuar formando gente muito bem. Temos que fazer pesquisa muito bem, mas nós temos que estimular o empreendedorismo universitário. Não que cada professor tem que ser em RD e IDP, ele tem que ter uma empresa. Ao contrário, não é para ser. É mais para aquilo que tem valor inovativo, tem que fazer com que ele vá para fora. Os mecanismos da Lei de Inovação, os mecanismos da Lei de Inovação Paulista autorizam. Se nós não fizermos, nós seremos culpados de não sermos partícipes do processo. Quer dizer, evidentemente que não vamos tornar uma universidade que só faz isso. É claro que não, mesmo porque nós publicamos 5.500 papers todo ano e estamos registrando 100 e poucas patentes. Podemos ir a perto dos valores das melhores universidades do mundo, que são 1.500. Nós temos medido... Pelo menos 500 desses papers deveriam se tornar patentes. E nós temos que fazê-lo com a melhor qualidade. De modo que tem que haver um esforço organizado, e eu acho que a lei, que o governo, e aí, digamos, o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Serra agora concretiza ações autorizativas para que o setor público se interaja com o setor privado, sem perder a sua identidade, sem tornar isso tudo tecnologia. Mas aquilo que couber, temos que fazer. Yes, I would like to add something to this discussion. I speak English, not Brazilian. I come from Italy, from the University of Padua. I mean, after the Bayh-Dole Act published in the United States in the 80s, a lot of universities have tried to commercialize innovation and science. But the results in the United States, which were the first nation to go in this direction, are not completely without problematic things. In one sense, when you create a patent, you have a cost as a university. In Italy, for a university to patent an idea, it costs something like 2,000 euro. And so this is a terrible cost for the university, and only few patents are successful and bring money to the university. So if you look at the case of the United States, only 5 or 6, let's say, blockbuster patents have really given money to the university, and they create, let's say, an affordable process. But a lot of patents remain unutilized. And even if you look at the general statistics on the patent, you see that only 50% of patents which a firm has registered are used by the firm. Many patents remain silent or are just done for inventing around or for blocking competitors. So we must really, if you move university into the commercialization aspect, you must be not naive at all, and to know that you risk a lot, as Italy and as Padua is doing, to throw away money, which could be also used for
building libraries, giving grant to students, and so on. And also, in one sense, you need to know that this process of commercialization of science works only in very advanced area. And they have a sense only if your university is able to produce innovation. Because otherwise, all discussion we are doing about patenting is a nonsense, because if you are not really a leading university, you throw money to buy a big area and to build incubators because you don't have good scientists that they will like to make products. And if you don't have a good industry in front of the university, as in the United States they had, you have good, brilliant scientists, but they don't know where to use their new ideas because there are no capital. And if you don't have venture capitalists that invest money in the patent that university own, you have a patent, you spend some money, because what is important for the university, I insist, is not just to patent, but to invent. I mean, to give rise to a creation. So, in one sense, I understand Brazil, which is developing countries, but well developed among the developing countries, is trying to follow the, let's say, most advanced country story. But I think you need to spare money and to do only when there are all the conditions positive. Because otherwise there is really a risk to follow a trend but not have the result. So in the case of Padua, I've studied, because I work with the Institute of the Committee of Transfer of Technology in Padua. And the only new radical ideas that I saw until now are just small medical instruments that have been patented by the university and sold to firms. And they are produced in the quantity of 600 per year. And so they're very, very marginal amount of money. We have an institute, we have a group, but until now you don't see much. And I think Padua is very similar to São Paulo. I mean, it's a big university, very big reputation, but is not. Boston is not mighty. We don't have 100,000 bioscientists in the area, so this process has a different scale. So I think in one sense, I'm the middle between the two of you. I mean, let's do something new, but don't be so much, not much hope about the real changes come in a different way, come from bottom up when all conditions change. Okay, I have to say that unfortunately today we don't have translation service, Professor Fiorenza and Professor Joel, but I believe we can talk in English because they were a select public. Okay? Yes? Eu tinha um comentário para fazer sobre o final da apresentação, o último parágrafo do que disse Massambani agora, que também foi algo que o João Amato recuperou. Eu vou dar um exemplo quase trágico da indigência tecnológica do setor dito de alta tecnologia no Brasil. A maior empresa farmacêutica brasileira tem como principal inovação uma obra arquitetônica. Um hotel muito lindo, construído por um arquiteto maravilhoso. É lindo, vale a pena passar na frente para ver. Essa empresa fatura R$1 bilhão. A diretoria tem 5 assessores de marketing e o diretor científico não tem um laboratório. Não é minha obrigação, Universidade Brasileira, suprir uma empresa que desvia dinheiro para fazer obras arquitetônicas de um laboratório que ela não quer fazer.
eu não quero fazer o laboratório que ela tem a obrigação de fazer, aliás, já tinha obrigação de fazer há 40 anos, e ainda não fez. E o dado que trouxe o último parágrafo do professor Massambani e do professor João Amato vai na mesma direção. Porque mesmo os nossos estudantes vão para Faria Lima, Wall Street, nossa Wall Street caipira, porque pagam melhor. Porque o banco paga melhor do que a empresa industrial? Porque a empresa industrial não acredita que o desenvolvimento tecnológico dela seja importante. Então, se ela quiser ter os melhores talentos, ela tem que pagar melhores salários. Se ela não pagar melhores salários, os melhores trabalhadores, os melhores engenheiros, os melhores profissionais que esta universidade forma vão trabalhar nos bancos. Assim é a vida. Mas a gente está ou não está numa economia de mercado? Os sinais de mercado refletem ou não refletem as forças da oferta e da demanda? Se não há demanda por engenheiros qualificados, eles todos vão fazer MBA. Mas qual é a surpresa disso? A oferta e a demanda são forças que você tem que compreender. Se a Faria Lima paga 10 mil e a empresa siderúrgica paga 3.500, algum de vocês tem dúvida sobre o que escolher para a vida? Não creio que um país que precise de desenvolvimento pode aceitar isso. Quer dizer, as políticas públicas têm que, de alguma forma, guiar esse processo para fazer com que haja engenheiro suficiente para atender às necessidades da indústria. Quer dizer, se nós deixarmos esse processo desregulado, sem cuidado, e deixar o mercado capitalista, que tem o dinheiro na exploração... Você não quer tabelar o salário dos engenheiros nos bancos, quer? Não, estou dizendo o seguinte, quer dizer, tem que ter estímulo para que haja condições de atratividade do engenheiro dentro da indústria, porque senão a nossa indústria perde sempre, quer dizer, o Brasil que nós queremos e a qualidade de vida que nós queremos vai ficar prejudicada. Quer dizer, eu tenho, evidentemente, objetivos muito claros nesse processo que estou empenhado a fazer. Tá certo? O objetivo claro é o seguinte: é missão a mim, servidor público, professor titular da universidade, a fazer com que a universidade incorpore uma política pública que ajude o desenvolvimento da nação. A magnitude desse resultado, eu não espero ser gigante, mas se nós organizarmos essa política acadêmica na Universidade de São Paulo, nós vamos viabilizar para que pesquisadores tenham interface com a indústria, que conhecimento aflore para fora, na medida da sua possibilidade. O que nós temos, evidentemente, o Vale do Silício não é fruto única e exclusivamente do spin-off, mas ele é fruto de uma cultura empreendedora que está arraigada no seio da sociedade americana desde a sua origem. Quer dizer, nós temos um problema de formação cultural, de modo que estimular esse processo e fazer com que ele seja flexível e que, se a indústria vir precisar de nós, de alguma forma vamos ter que responder. Evidentemente que não vamos fazer a título do que deve fazer o Senai, do que deve fazer o IPT, ou do que deve fazer o Centro Paula Souza. Mas aquele desenvolvimento que precise de conhecimento que está estocado aqui, de alguma forma, não tem que fazer isso fluir para fora. De modo que nós estamos indo muito bem na Universidade de São Paulo. E isso não é política só da USP, é reflexo da própria FAPESP. Quer dizer, a FAPESP investe em projetos parceiros. Isso é bom. Para criar a P&D da empresa é bom, mas temos que ter o nosso capital humano participando desse processo. De modo que quanto mais nós permitirmos que as forças acadêmicas valorizem o trabalho em prol do desenvolvimento econômico, melhor para nós. Bom, eu quero me colocar aqui, logicamente, não é pelo fato de estar no meio, eu não quero ter uma posição de meio, longe disso, mas acho que talvez, pelo meu entendimento bem aqui transparente,
de saber que eu acho que a universidade, nessa discussão da inovação, no papel que a universidade tem de promover a inovação para a sociedade, talvez tenha limites em relação às outras forças sociais, né? As outras forças que estão presentes na sociedade e que talvez, um pouco, pegando um pouco aqui da colocação do professor João Furtado, a própria universidade não tem força, ela não tem instrumentos de transformar por si só. Talvez não de forma imediata ou não, talvez na perspectiva das pessoas que trabalham dentro da universidade gostariam que fosse possível, né? Numa outra realidade. Mas pensar que isso é uma questão da própria dinâmica da sociedade. Na verdade, quem deve valorizar se a universidade tem ou não um bom papel e um papel importante nessa questão da inovação é a própria sociedade. Quer dizer, nós fazemos uma autoavaliação e, em algum aspecto, podemos correr o risco de ficar só olhando para o umbigo, não é? Eu sei que... Tudo bem, eu passo assim, as considerações finais aos dois debatedores aqui. E depois eu quero aproveitar para convidar centenas de presentes aqui, mas acho que não é questão, né, de quantidade, acho que é uma questão da qualidade da audiência para que estejam novamente presentes aqui amanhã, na continuidade desse seminário, que também novos temas e temas interessantes em torno dessa questão da inovação na pequena empresa vão acontecer. Amanhã vamos ter a presença aqui da professora Fiorenza Veluzzi, que vai trazer o seu trabalho sobre trajetórias dos distritos industriais, toda a questão do processo de aprendizagem, a diversidade, a abordagem das indústrias criativas no Brasil, um trabalho do professor Danilo Igliori, e também as análises sobre a inovação e territorialidade das pequenas e médias empresas, uma abordagem que o professor André Joel vai realizar, além de outros trabalhos. Então, eu passo aqui as considerações finais, dado o avançar da hora. Primeiro ao professor João Furtado, depois ao professor Massambani, e encerramos a sessão. Antes da consideração final, um comentário de sistematização da divergência, como eu a vejo agora, neste momento. O Massambani está olhando para a oferta. Eu estou olhando para a demanda. O Massambani acredita que a universidade pode ofertar mais. Eu estou dizendo que a universidade tem ofertado na medida do que ela pode. A demanda é que é fraca. É a demanda que é fraca. A prova de que a demanda é fraca é que, só para voltar a uma estatística, na OCDE, o setor farmacêutico gasta 9,5% do seu faturamento em P&D. No Brasil, gasta 1,2% e está superestimado o valor. Por que está superestimado? Porque tem muita coisa de treinamento e de atividades correlatas que estão contabilizadas como P&D, quando não são P&D. Então, o setor que tipicamente na OCDE gasta, digamos, 10% do faturamento em P&D, no Brasil gasta 1/8. Talvez 1/10 se for bem medido. Não é um problema de oferta, é um problema de demanda. É tão simples quanto isso. Na minha consideração final, digo assim, nós estamos numa universidade pública brasileira. Nós estamos dentro de um instituto politécnico que forma 750 engenheiros por ano. Quantos poderíamos formar? Quantos politécnicos se formam no Instituto Politécnico de Milão, professora? Quantos? Less than. No. Ok.
Nós estamos numa universidade pública que cobre, digamos, metade do estado de São Paulo, um estado que tem, em termos demográficos, o tamanho da Itália, aproximadamente. Ok. Então, na minha percepção, a grande crítica que nós devemos endereçar a nós mesmos é que nós temos sido modestos, talvez hesitantes, numa verdadeira política de formar muitas pessoas, além de formar bem as pessoas que formamos. Esta é uma crítica muito mais forte à universidade, muito mais difícil de responder, mas pela qual nós somos inteiramente responsáveis. Desta nós não podemos escapar. Da outra, eu não creio que nós devamos aceitá-la como uma crítica que denigre nosso papel. Na formação dos recursos humanos, não. Na formação dos recursos humanos, nós temos sido titubeantes, talvez lazy people. A universidade pública, como a USP, vai continuar sendo uma universidade muito ativa. Ela vai continuar publicando muito bem, vai continuar formando gente muito bem, mas nós vamos ampliar, por certo, a oferta de conhecimento para trabalhar para o desenvolvimento econômico. E aí eu diria que, na realidade, não basta patentear, né? Precisa ver se tem valor inovativo e valor de mercado, né? Se não tiver valor de mercado, esse é um indicador inócuo, porque você passa a ter um número crescente, como nós estamos tendo, e precisa ver o que tem de conhecimento lá dentro. De modo que nós vamos ser, na realidade, comparados com aquilo que a gente consegue transferir para a sociedade. Se nós conseguirmos ter ciência competente para transferir para a sociedade, nós vamos dar a nossa contribuição possível, né? O que nós não podemos é nos iludir de aumentar a patente, registrar e não ter valor inovativo. Quer dizer, essa investigação da ciência que nós estamos fazendo aqui, que está sendo patenteada, está crescendo o patenteamento, vai crescer ainda mais, por certo. Nós temos que investigar se essa tecnologia pode ser interessante para o mercado. Se nós alcançarmos o objetivo de aumentarmos a taxa de transferência para a sociedade, nós estaremos cumprindo melhor o nosso papel. Bom, quero agradecer aqui aos palestrantes e à plateia que, demonstrando grande interesse no tema, ficou até esse horário, já passamos, né, do horário previsto, e ao mesmo tempo reforçar o convite para continuarmos a debater esse tema e outros mais nas sessões de amanhã. Certo? Muito obrigado, boa noite a todos.